Olá, tudo bem? O sequestro de carbono no solo é o processo de capturar e armazenar dióxido de carbono, CO2, da atmosfera no solo. Os solos contêm a maior parte do carbono orgânico armazenado nos ecossistemas terrestres. Esse carbono é derivado da decomposição do carbono capturado pela fotossíntese. Portanto, a produtividade das plantas define o limite superior para as potenciais entradas de carbono no sistema do solo. As plantas utilizam o carbono assimilado pela fotossíntese para construir seus componentes estruturais, tanto acima quanto abaixo do solo, e para atender a vários requisitos metabólicos. Eventualmente, essa biomassa vegetal é transferida para o solo através de processos como queda de serrapilheira, rizodeposição e decomposição. Os principais fatores que influenciam as mudanças no estoque de carbono orgânico do solo, SOC, ao longo do tempo nos sistemas agrícolas são os impactos das mudanças climáticas e das práticas de manejo, devido aos seus efeitos nas entradas de carbono provenientes da serrapilheira e das raízes. A variabilidade sazonal, anual e decadal das condições climáticas interage para mediar a composição das plantas, a produtividade, as entradas de carbono e as perdas de carbono devido à atividade microbiana. A ação de enzimas extracelulares sobre macromoléculas resulta na liberação de substâncias de baixo peso molecular, monômeros, durante os processos de degradação, que são absorvidas e metabolizadas por células microbianas, transformando-as em formas inorgânicas. De modo geral, o aumento da precipitação eleva a produtividade primária e contribui para a maior entrega de carbono ao reservatório de matéria orgânica do solo, por meio da queda de serrapilheira, crescimento das raízes, descamação e exudação. Análises de dados relacionados ao carbono orgânico do solo e biomassa, juntamente com sensoriamento remoto utilizando o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada, NDVI, sugerem aumentos no carbono orgânico do solo impulsionados principalmente pelas chuvas acima da média. A cada ano, as florestas ao redor do mundo absorvem aproximadamente 15,6 bilhões de toneladas de dióxido de carbono, CO2. Para contextualizar, esse volume equivale a cerca de 3 vezes as emissões anuais de CO2 dos Estados Unidos ou aproximadamente 40% das emissões globais. Na verdade, o solo armazena quase o dobro de carbono em comparação com a somatória da atmosfera, da vida vegetal e animal. Mas como o carbono é distribuído? No solo, 2.500 gigatoneladas, GT. Na atmosfera, 800 gigatoneladas. Na vida vegetal e animal, 560 gigatoneladas. Fatores como o tipo de solo, a vegetação predominante e as condições climáticas influenciam significativamente a forma como o carbono é armazenado. Por exemplo, em climas frios e úmidos, o solo tende a reter carbono de maneira mais eficaz, funcionando como um sumidouro ainda mais eficiente. No entanto, o processo de sequestro de carbono pelas plantas é mais intensificado nas regiões tropicais e úmidas. Pois, as regiões tropicais e úmidas tendem a ter uma vegetação exuberante, o que resulta em uma maior quantidade de biomassa sendo produzida e, consequentemente, mais carbono sendo capturado pela fotossíntese. As altas temperaturas e a umidade nas regiões tropicais aceleram a decomposição da matéria orgânica, permitindo uma ciclagem de nutrientes mais rápida e eficiente. Isso facilita a liberação do carbono, tanto para a atmosfera quanto para o solo. No entanto, o ambiente quente e úmido favorece a atividade microbiana, que é crucial para a decomposição da matéria orgânica e a mineralização do carbono. Com uma maior atividade microbiana, há um aumento na taxa de conversão do carbono orgânico em formas estáveis no solo. Espero que tenha apreciado o tema e se sinta motivado a buscar mais informações sobre ele. Lembre-se que somente a prática leva à perfeição.